Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Vamos ver a provável escalação e tudo sobre o jogo de hoje entre São Paulo e Atlético Mineiro. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Contar uma novidade importante e preocupante desse sábado: o volante Luiz Gustavo do São Paulo está internado no Hospital Albert Einstein. O volante começou a se queixar de dores na região torácica depois da vitória por 1-0 contra o Talleres lá na Argentina. Ele foi levado para fazer exames que constataram um tromboembolismo pulmonar. Situação grave que requer cuidados, está internado sob cuidados e fará um tratamento até novas avaliações. Não se fala em prazo de recuperação nem de retorno ao São Paulo. Já dá para cravar que ele não enfrenta, obviamente, o Atlético nesse domingo em Belo Horizonte e também tem sua condição de escalação em dúvida para o confronto contra o Alianza Lima no próximo meio de semana pela Libertadores da América. Para completar, preciso contar que o São Paulo deve ter uma escalação bem diferente para o confronto desse domingo. Existe a chance até de o Zubeldia poupar alguns titulares de olho na Libertadores, já é certo que Oscar e Lucas Moura não jogam. O Oscar vai precisar de pelo menos 2 semanas, mesmo período de recuperação para o Lucas Moura. O provável São Paulo para esse domingo: com Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco ou Sabino Wendel ou Enzo Dias, Alisson, Bobadilha e Marcos Antônio ou Alves, menino da base, Luciano, Caleri e Ferreira na frente. Para falar sobre São Paulo e Galo, mas não só São Paulo e Galo, porque a coisa pegou de vez no elenco do São Paulo. Por quê? Luiz Gustavo foi diagnosticado com embolia, que é uma espécie de água, ar, alguma coisa no pulmão. Trombo, né? Trombo no pulmão. E o cara tá internado, só isso. E tá aí, não tem, sem previsão de volta, sem previsão até se vai voltar a jogar futebol, não se sabe. Tá em observação nesse momento. Mais uma baixa para o São Paulo. Rapaz, não tem Pablo. O cara que estava sendo apostado para ser o substituto Hugo se machucou na final da Copinha, não tá. O Luiz Gustavo volta da contusão de quebrou o dedinho no pé e agora tem uma embolia. O São Paulo tá esfacelado, Arnaldo. Tá esfacelado. Vou até ler o boletim do São Paulo. Após se queixar de dores na região torácica, na chegada ao CT, o volante Luiz Gustavo foi avaliado pelo departamento médico do clube e imediatamente encaminhado para o Hospital Albert Einstein, onde passou por exames de imagem que verificaram a existência de um tromboembolismo pulmonar. O atleta encontra-se internado para observação e tratamento e permanecerá assim pelos próximos dias até novas avaliações. Desejamos uma pronta recuperação para o nosso camisa 16. Né? Essa foi a bomba do sábado. Rapaz. De fato, é um problema grave. Se não for diagnosticado rápido, vai levar até a morte, né? É uma coisa. É grave mesmo. A primeira coisa é a saúde do jogador, ver como ele pode se recuperar. Não existe uma previsão para esse tipo de situação. Tem que ver a situação até da idade dele, o que ele deseja, que tipo de tratamento. O São Paulo já teve um caso na história deste tipo, o Rodrigo, o zagueiro, né? Quem não se lembra, e ele chegou a jogar algumas partidas. A gente não sabe se o Gustavo estava sentindo alguma coisa em Córdoba, por exemplo, algum desconforto torácico. Ele jogou, aliás, jogou bem. E é isso, como você falou, Tironi, a temporada ela começa. O Hugo, para quem não lembra, jogou a primeira partida da temporada como titular do São Paulo no Paulista contra o Botafogo de Ribeirão. Aí no jogo seguinte, 3 dias depois, ele jogou a final da Copinha e rompeu o ligamento cruzado. Ele seria utilizado pelo Zubeldia, não é exatamente o primeiro volante, mas seria o segundo. O Pablo arrebentou os ligamentos do tornozelo lá contra o São Bernardo. Então, esses todos, além agora do Luiz Gustavo, não tem previsão de retorno. Todos mais ou menos no mesmo setor, né? Onde o São Paulo não teve $1 milhão para contratar o Thiago Mendes no final da janela, que era um objetivo, e agora o São Paulo vai ficar, com certeza, esses 2 meses até a parada para o Mundial de Clubes. Nas minhas contas, é isso mesmo? Foram agora 11 partidas do Brasileiro, 5 da Libertadores e 2 da Copa do Brasil. 18 partidas sem esses jogadores, né, sem esses volantes, né? Então é uma grande armadilha aí para o time nessa sucessão de partidas numa posição tão crucial. Lembra muito o ano passado, Verdade. Quando o São Paulo perdeu o Pablo e pouco tempo depois perdeu o Alisson, né? Já com o Zubeldia no comando.
Bom, Arnaldo, dito tudo isso, qual deve ser o time amanhã, hein, contra o Galo, nesse domingo? Só uma coisa, Tironi, antes, né? Muita gente, e a questão do Luiz Gustavo, São Paulo vai fazer o quê? Vai contratar volante? Então, a janela está fechada, São Paulo tenta contratar o Thiago Mendes para o meio do ano, na engenharia financeira, no buraco que a folha de pagamento do Eric abriu, proposta para Thiago Mendes ganhar pouquinho no primeiro ano e não sei quanto no segundo ano, mas isso é tudo para junho. Agora tem o que o São Paulo vai fazer. O Alisson, assim como foi na temporada passada, ele vai passar a ser primeiro volante, certo? Aconteceu a mesma coisa na temporada passada. E ele tem ali como companheiro de posição agora só o Negrutti, né? E o Luan? O Luan tá quase 100 quilos, né? Ele estava sem treinar com os outros, começou a treinar com a galera, agora não vai... E também, assim, não existe qualquer prognóstico dele estar à disposição, embora ele esteja agora treinando com os demais. O Lisiero, idem, esse não tem planos, né? Ele foi até utilizado numa emergência ano passado para volante, certo? Sim. Mas ele não quer renovar o contrato acaba em julho, e também não seria uma opção. Então, Alisson e Negrutti, e aí o São Paulo, falando em pacto, eu proponho um pacto ao Bobadilha. Pois é, o São Paulo precisa dele. Vai precisar jogar, sabe? Vai precisar reagir. O ano passado, né? O ano passado, quando antes do Luiz Gustavo se firmar, jogaram por um bom tempo, e antes do Alisson quebrar a perna, jogaram por um bom tempo Alisson e Bobadilha. Né? Então, que pode ser, aliás, uma dupla no Mineirão, pode ser a dupla contra o Aliança, né? Então, só nessa posição fica agora mais restrito. E aí, cada vez mais, por exclusão, botei a camisa de novo, né? 3 zagueiros. 3 zagueiros é vida, porque sem volante, cara. E vem dando certo, né? O esquema com 3 zagueiros. Com o Galo, fora de casa, eu imagino com certeza a manutenção dos 3 zagueiros, né? Para enfrentar o Atlético, do Hulk e Rony. Hulk e Rony é a dupla meio forte, né? Fisicamente falando. Então, o São Paulo deve ir com a linha de 3. Aí é curioso, né? Porque a informação que eu tinha é que o Luiz Gustavo, antes de sentir o negócio no tórax que o levou para o hospital, ele seria um dos poupados em Minas. Sim. Ele e o Caleri, né? Por conta da idade, dos desgastes na Argentina e tal, não sei o que lá. Porque assim, põe o time reserva, não leva ninguém, não tem jogador para fazer isso. Não dá mais, não tem número. Não tem jogador, o São Paulo não tem jogador. Então tá indo todo mundo. E acho que, como o jogo foi quarta contra o Tadieres, o jogo é domingo contra o Galo e contra o Aliança só na quinta, eu acho que vários jogadores que estiveram na Argentina vão jogar no Mineirão. Até porque o São Paulo começou mal, né? E também tem uma questão, a gente está falando dessas situações, a situação específica do Oscar e essa sui generis do Luiz Gustavo, tem que lembrar o seguinte, né? O time ficou praticamente 3 semanas sem jogar, né? Então, assim, os jogadores, o Oscar, foi o problema que ele sentiu no jogo treino. Não tem ninguém sentindo. Sim. O resto, né? Eu acho que tem que ter uma dosagem, mas agora ainda não tem desgaste dos demais, né? Então, eu acho que, e como o jogo do Aliança é só quinta, eu acho que vão vários titulares pro jogo. O Caleri não vai começar o André. Devem ser 3 zagueiros, e aí eu acho que o Zubeldia vai escolher os alas, se ele mantém. É curioso, né? Para jogar fora de casa, eu manteria Cedric e Enzo. Eu ia falar isso para você. Eu ia falar exatamente isso. Eu manteria, né? Precisa ver quem será. E acho que ainda mais que foi imediata essa situação do Luiz Gustavo, acho que nesse jogo ainda não joga o Negrutti. Acho que o Alisson vai jogar com Bobadilha ou Marcos Antônio, né? 3 zagueiros, Alisson, Bobadilha ou Marcos Antônio. André na frente, e aí a questão é o complemento, faltam as 2 posições. Aí você tem o Luciano Ferreirão. Então, o Luciano só jogou 20 minutos na Argentina. Pode jogar, exato. O Luciano vai jogar com o André, e aí ou Ferreirinha, ou Ferreirão, ou Matheus, ou, né, para completar o time, né? E um Alves no lugar do Marcos Antônio, é possível, você acha? Não, aí não, como segundo volante? Aí não. Como terceiro homem do meio campo. É Alisson, Bobadilha e Alves. Alisson, Bobadilha e Alves, Luciano e André. Isso.
Poderia ser, também poderia ser, né? Agora, assim, é aquilo... Aí, de novo, é um pouco que a gente viu contra o Talheres. Você, com essa formação, sem um escape como o Ferreirinha e com laterais mais defensivos, fica mais complicado, né? Sim. Esse contra-ataque, né? Mas poderia ser. Só para tentar encaixar o Alves. Alisson, Bobadilha, Alves, Ferreirinha e André, tirando o Luciano, de novo. Eu acho que o Luciano, acho que besteira ele tirá-lo. Eu também acho que ele vai jogar. Bora falar agora sobre o São Paulo. Santiago Longo, que deixou o tricolor recentemente, sem boa passagem, justificou a falta de oportunidades. E ele esclareceu um ponto importante em entrevista à arquibancada tricolor. Muita gente chegou a afirmar que o Santiago Longo havia sido contratado a pedido do técnico Luiz Zubeldia. Aspas para o argentino que está de volta ao Belgrano desde o mês de fevereiro. Ele, abre aspas para o Santiago Longo. O Zubeldia não me ligou nem me chamou. Quem havia me chamado foi o Rui Costa. Então foi um pouco por isso também a decisão de voltar ao Belgrano. Quando o treinador não tem a total confiança em você, sendo a minha primeira experiência fora da Argentina, fica um pouco mais difícil. A verdade é que, como eu não fui um pedido do Zubeldia, ia ser complicado ter mais minutos como eu desejava, fecha aspas. Nessa mesma entrevista, o Santiago Longo também admite que teve dificuldade na adaptação ao futebol brasileiro, ou seja, faz uma meia-culpa de que também não trabalhou bem. Foram 5 meses de empréstimo no São Paulo e apenas 5 aparições como titular. Como titular não, foram 5 jogos em 5 meses. Muito pouco para alguém que era titular absoluto no Belgrano e que continua sendo. Ele voltou em fevereiro para o seu time na Argentina e desde então já tem 6 partidas, mais do que durante todo o período de 5 meses pelo São Paulo. O que você achou da passagem do Longo pelo tricolor? Gostou? Achou ruim? A saída dele foi importante? Já registra a sua opinião no espaço para comentários, beleza? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo e o tricolor entre campo hoje jogando fora de casa contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. É um jogo difícil, mas muito importante para o São Paulo tentar somar pontos, já que empatou o primeiro jogo, né, jogando em casa contra o Sport por 0-0. E o Zubeldia pode poupar alguns jogadores, como o Caleri, e alguns estão fora, como o Lucas Moura e o Oscar, né, que voltou a sentir a lesão e deve ficar fora dos gramados entre 2 a 4 semanas. Então a provável escalação do São Paulo para esse jogo deve ter Rafael, Ferrarese, Juan, Sabino, Igor Vinícius, Marcos Antônio, Bobadilha, Alisson, Wendel, Luciano e André Silva. Já o Atlético Mineiro deve ir com força máxima, né, praticamente a campo, deve ir com Everson, Natanael, Lianco, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa, Coelho, Rony e Hulk. Então um jogo muito importante para o São Paulo e também para o Zubeldia, que segue pressionado aí no comando do São Paulo. Ele teve quase 20 dias, né, para treinar a equipe aí do São Paulo e, na minha opinião, voltou praticamente do mesmo jeito. Uma equipe muito mal treinada. Foi muito importante essa vitória do São Paulo, né, na estreia da Libertadores jogando fora de casa, mas o São Paulo precisa começar a mostrar evolução. Eu não vou passar pano aqui no canal como vários comentaristas vêm passando para o Zubeldia, porque quando o São Paulo ganha, ele que armou o time muito bem, que não sei o que. Quando o São Paulo perde, a culpa é do elenco, que o São Paulo agora tem um elenco pequeno, porque saiu vários jogadores que não sei o que. Que eu já falei alguns vídeos atrás, né, galera? Vários desses jogadores que saíram do São Paulo não vão fazer muita falta. Saiu o Jackson Mendes, saiu o Jamal Lewis, saiu o Nicão, entre vários outros. Alguns que podem sim fazer falta é o Wellington Rato, o Galopo, o Nestor, o Michel Araújo, mas vários desses, né, pessoal, sofria muito com lesões. E na minha opinião, o Lucas Ferreira, mesmo garoto da base, se começar a jogar, vai suprir muito bem o Wellington Rato. E no meio ali, né, pessoal, tem o Matheus Alves,
Tem o Oscar também que chegou, então pode muito bem substituir, né, o Nestor, o Galopo, o Michel Araújo. E na lateral direita, né, galera, o Rafinha que saiu, mas chegou o Cedric. Tem um jovem Mike da base do São Paulo que poderia ter mais oportunidades também. Que nem alguns comentaristas falam que o Zubeldia não dá muita chance para esses garotos, porque eles não tirou férias depois da Copa São Paulo, porque tá dando um tempo para eles, que não sei o que. Não faz nenhum sentido. Até porque o William Gomes, né, que recentemente estava no profissional do São Paulo, foi vendido, ele não jogava com o Zubeldia. Então ele é sim um treinador que não gosta de utilizar esses garotos, mas agora vai ser que meio que obrigado a utilizar, já que o São Paulo precisa, né, pessoal? O Lucas está com lesão, o Oscar com lesão, e após o jogo de hoje, né, contra o Atlético Mineiro fora de casa, o São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira, joga em casa contra o Allianz Lima pela Libertadores. Depois tem 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Joga em casa contra o Cruzeiro, né, no dia 13. Depois fora de casa contra o Botafogo no dia 17. Depois joga em casa, né, contra o Santos no dia 20. E depois joga contra o Libertad fora de casa pela Libertadores. Depois tem mais 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Joga fora de casa contra o Ceará no dia 26 e joga em casa contra o Fortaleza no dia 2. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Espero que o Tricolor comece a mostrar mais evolução, né, pessoal? Que o time comece a jogar melhor e que o Zubeldia comece a utilizar mais essa base. Até porque o São Paulo precisa disso, né, pessoal? O São Paulo atravessa uma grande crise financeira, então precisa revelar esses jogadores, utilizar um pouco no profissional e depois vender, não tem jeito, já que a dívida do São Paulo está chegando a quase R$1 bilhão. Só no ano passado, o São Paulo ficou no prejuízo de cerca de 289 milhões de reais. Então o São Paulo começa a se mexer fora de campo também, né? Já aprovou o fundo de investimento, já pegou cerca de 135 milhões de reais desse fundo. O São Paulo está muito próximo também de fechar uma parceria, né, com o Evangelos Marenax, que deve investir mais de 600 milhões de reais na base do São Paulo e o Tricolor se tornar a melhor base do Brasil nos próximos anos. O São Paulo também estendeu, né, seu patrocínio com a Superbet até 2030, mas não adianta nada tudo isso se não fazer boas vendas, né, pessoal? É que nem eu falei no vídeo de ontem, o Flamengo quitou boa parte das suas dívidas antigamente, muito por causa das vendas também, ninguém fala disso. Vendeu o Paquetá, o Vinícius Júnior, o Renier por uns valores muito altos, e agora o Palmeiras vem repetindo isso. Vendeu, né, recentemente o Estevão, o Hendrick, o Vitor Reis, fazendo uma bolada também, faturando mais de R$1 bilhão. Então, já que o São Paulo vai ter um grande investidor na base, precisa de um treinador que utilize esses garotos, para assim o São Paulo fazer boas vendas. Segundo Jorge Nicola, o contrato com o Evangelos Marenax deve durar 10 anos. O São Paulo deve ficar com 75% das vendas, né, nos primeiros anos e cerca de 60% nos últimos anos. Mas não é certeza isso ainda, né, pessoal? Só uma especulação que saiu, nada confirmado. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!